Então, neste vídeo, vamos determinar as raízes desta equação que já fizemos por outros métodos, x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 7 igual a zero, através do método de Newton-Raphson, também conhecido como método das tangentes. Já vimos que há 3 raízes reais, já fizemos o isolamento dessas raízes e descobrimos que elas se encontram no intervalo fechado. Menos 3, menos 2, 1, 2 e 2, 3. Talvez melhor dizer que os intervalos são abertos, mas do ponto de vista da busca e da metodologia que vamos usar para buscar essas raízes, tanto faz. Interessa que a raiz se encontra nesses intervalos. Certo? Muito bem. Então, desde que é o único critério de convergência deste método, inclusive é conhecido como sendo o método mais rápido para refinar a posição das raízes. Então, desde que não haja anulação da derivada durante o processamento das iterações, durante a busca das iterações, então a aproximação inicial da raiz dizemos que pode ser qualquer uma. Este método tem a grande vantagem, principalmente quando há uma única raiz, porque se eu largo a minha solução inicial num ponto qualquer, eu não sei, não tenho controle qual das raízes ele vai encontrar. Ele vai encontrar alguma. Então eu não preciso largar a minha aproximação inicial dentro do intervalo de busca. Isto é, para os outros métodos, prioritariamente a biseção e a falsa posição. Mas esse método posso largar em qualquer lugar. É claro que se eu largar muito longe da posição da raiz, ele vai demorar um pouco mais para convergir, mas ele vai encontrar a raiz. Então aqui, para acelerar a convergência, nós vamos adotar como solução inicial o centro do intervalo de busca. Então, para encontrar a função de iteração, nós vamos precisar da derivada, derivando então aquela expressão x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 7, eu obtenho como f' 3x ao quadrado menos 4x menos 5. Então a minha função de iteração, já vimos no outro vídeo que tratou de apresentar a teoria deste método, que esta função de iteração é sempre igual a x menos f sobre f'. É sempre isso aqui, certo? Então, como este numerador aqui é o meu f de x, e este meu denominador é f' de x, então esta é a minha função de iteração. Então, vamos ver aqui nos intervalos de busca. Primeiro, intervalo de busca menos 3, menos 2. Então, aqui está a minha solução inicial. Menos 2,5 é a média aritmética dos dois extremos do intervalo de busca. Então, aqui foi produzida uma tabela, onde aqui eu tenho o valor de f de x, o valor de f' e o valor de xi mais 1. Lembrando que xi mais 1 é igual a xi menos f de xi dividido por f' de xi. Muito bem, fazendo esta conta, eu determino este valor para a primeira aproximação da raiz. Então, vou jogar, claro, este valor agora. É assim que se processam as iterações nos métodos auto-iniciáveis. Só não são auto-iniciáveis a biseção e a falsa posição. Mas os demais métodos, o ponto fixo, Newton-Raphson e o método das secantes são auto-iniciáveis. Significa que a função de iteração
precisa apenas de uma aproximação para determinar a aproximação seguinte. Então, jogando esta aproximação aqui no valor da raiz, eu determino a seguinte, e assim sucessivamente, para que na terceira iteração eu atinja um erro muito inferior, por sinal, do que 0,1%. Então, a minha solução com erro de 0,0002%, observe que bem inferior a 0,1%, então a minha raiz é menos 2,06443. Então, para o intervalo 1, 2, eu faço a mesma coisa, só que aqui eu vou observar uma curiosidade. Então, novamente, o centro do intervalo de busca, a média aritmética dos extremos. Então, depois de 3 iterações, a curiosidade é que eu repito, com 6 algarismos significativos, eu estou repetindo a mesma raiz, indicando que com 6 algarismos, se houvesse mais, esse erro não seria 0, certo? Para ver que eu posso conseguir, dependendo do número de casas decimais, ou dependendo do número de algarismos significativos fixados, eu posso obter um erro nulo, virtualmente nulo. E foi o que aconteceu aqui na terceira iteração. Eu não só obtive um erro inferior, aquele já era inferior a 0,1%, mas eu fiz questão de apresentar mais uma iteração para ver que aqui o erro é nulo para 6 algarismos significativos, porque todos eles repetem. Então, com o erro inferior a 0,1% já era o mesmo que foi repetido, portanto a minha raiz é 1,17248 neste intervalo. E se você quiser, você vai poder, aqui estamos apresentando as tabelas contendo a evolução das iterações, você vai poder repetir aí nos seus estudos para ver se obtém os mesmos resultados. E por fim aqui, o terceiro intervalo de busca entre 2 e 3. Então, minha aproximação inicial, novamente, o centro do intervalo de busca. Então agora, na terceira iteração eu alcanço um erro inferior a 0,1% e na quarta iteração um erro de 0, porque aqui eu já repeti as raízes. Então, as aproximações, melhor dito. Então, neste intervalo de busca, então a minha raiz é 2,89195. Então aí está um exercício resolvido sobre este método, que é popularmente conhecido como o método que converge mais rápido para a aproximação da raiz, que satisfaz então ao critério de parada, que é um erro inferior a um previamente estabelecido. Então, em vista disso, vamos nos ver então num próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e, sobretudo, entendido como funciona o método de Newton-Raphson.